Saber Direito desta semana, Fabrício Moreno Furlan apresenta um curso sobre as causas da extinção do contrato de trabalho. O professor aborda motivos como justa causa, detalha a teoria geral dos recursos trabalhistas e destaca os recursos trabalhistas em espécie. Veja a partir de agora a aula 4. Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Fabrício Moreno Furlan, sou professor de trabalho, especialista na área, doutor em Direito, e vamos conversar hoje sobre a teoria geral dos recursos. Esse conteúdo você pode acessar pelo canal TV Justiça e também no aplicativo TV Justiça Mais. Também, para quem tiver interesse, pode me seguir nas redes sociais. No Instagram, professor Fabrício Furlan. Para falar de recursos, que é o que a gente quer conversar hoje, a primeira pergunta que vem é por que recorremos? E algumas são as teorias ou as justificativas para ter um sistema recursal no mundo do processo. A primeira, a mais óbvia e evidente, é que nós não concordamos com uma só solução para os nossos problemas. Na vida pessoal, na vida privada e, obviamente, no mundo processual, quando a gente tem uma decisão que nos é contrária aos interesses, a gente sempre quer uma segunda opinião. Esse é o primeiro motivo de o sistema recursal existir no processo. A segunda é porque, de verdade, há interesse que haja uma revisão por um órgão superior, provavelmente com mais experiência, para confirmar o acerto da decisão de primeiro grau. E isso, inclusive, é uma justificativa porque nós, que somos do direito, sabemos que, aos poucos, conforme os recursos vão sendo interpostos, vai sendo aprimorada o entendimento, vão sendo aprimoradas as decisões e os entendimentos sobre vários assuntos. Então, o sistema recursal leva a um melhor direito. E é por isso que, no mundo processual, a gente entende como necessário o uso do sistema de recursos. Várias são as classificações que tratam do sistema recursal. Hoje, eu acho que duas são as mais importantes que a gente pode conversar. A primeira classificação separa os recursos conforme a autoridade a que eles são dirigidos. Então, existem recursos que são considerados próprios e os recursos são considerados impróprios. Os recursos próprios são aqueles que são endereçados a uma instância superior, porque é essa a ideia. Imagine que você é multado por um policial de trânsito e vai recorrer da multa e o próprio policial vai julgar. Não seria o ideal. Por isso que a gente fala que o ideal é que sempre que haja um recurso, você consiga, com uma outra instância, com outro julgador, ser examinada aquela decisão que não lhe foi favorável. Os recursos impróprios não são os ideais, porque quem vai examiná-lo é o próprio órgão que proferiu a decisão. No nosso sistema processual nós temos alguns, e o principal que se destaca no mundo do processo do trabalho é o recurso de embargos de declaração. No recurso de embargos de declaração, como vocês sabem, a oposição do recurso é para o mesmo órgão que decidiu. Então, de certa maneira, não há análise de mérito. O objetivo realmente é aclarar uma eventual falha quase que redacional do recurso. Eu até, quando falo dos embargos de declaração ou da natureza dos recursos próprios ou impróprios, com relação à autoridade, eu sempre peço um cuidado técnico de usar a expressão correta conforme você vai usar um recurso ou outro. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um recurso próprio, ou seja, endereçado a uma instância superior, a nomenclatura correta é a interposição do recurso, porque ele está entre a decisão recorrida e o tribunal, a corte recursal. Aí que vem o nome interposição. Já o recurso impróprio, como é o caso dos embargos, a nomenclatura ideal a ser utilizada é oposição, como uma resistência. Você não interpõe, porque afinal o recurso não sai, ele continua perante o mesmo órgão julgador. A segunda classificação que eu considero importante para a gente conversar aqui hoje diz respeito ao assunto. Dois tipos de recursos nós temos separados por assunto: recursos de natureza ordinária e recursos de natureza extraordinária. Sendo que os recursos de natureza ordinária são aqueles mais amplos em que o objeto do novo julgamento envolve tanto questões de fato, de prova, quanto questões de direito. Os recursos extraordinários, ao contrário, eles envolvem apenas questão de direito. É como se a gente tivesse uma nova oportunidade de exame
para ver se foi bem aplicado o direito ao caso, se a leitura foi a ideal, a jurisprudência que entende sobre aquele assunto está sendo aplicada. Os recursos ordinários, repito, ao contrário, é amplo. Pode-se examinar o que uma testemunha falou, o que estava escrito num contrato, um documento, um áudio. O extraordinário não. Vamos ver e vamos zelar pela correta aplicação do melhor direito possível. Feito esse primeiro esclarecimento, quando falamos de recursos, uma das coisas mais importantes é estabelecer os princípios. O nosso objetivo aqui hoje não é uma questão meramente doutrinária, acadêmica, não. Princípios em matéria recursal é fundamental e é de importância prática para solucionar os nossos problemas nos processos. O primeiro princípio que vem à mente quando a gente trata de modelos de teoria geral de recursos é o princípio do duplo grau de jurisdição. Claro que ele é importante, e para alguns ele decorre do devido processo legal. Seguindo essa linha, há quem defenda que o duplo grau de jurisdição teria até mesmo previsão constitucional. Na verdade, expressamente na Constituição não há o duplo grau. Não tem previsão expressa. Se infere o duplo grau, talvez, por uma leitura do duplo grau de jurisdição ou da ampla defesa e contraditório. Mas, na verdade, expressamente não há previsão ou garantia do duplo grau de jurisdição. Por isso, nós temos vários procedimentos no processo do trabalho mesmo, ou no processo comum, enfim, que não asseguram o duplo grau. Lá no processo comum, a gente lembra do juizado especial cível, que embora assegure a possibilidade de recorrer da decisão, ela sobe para um colégio recursal, ela não vai para o Tribunal de Justiça, que verdadeiramente seria um duplo grau de jurisdição. E ninguém vai dizer que é inconstitucional o procedimento do juizado especial. No mundo trabalhista, nós temos os chamados ritos de alçada do processo sumário. No rito de alçada do processo sumário, também não cabe recurso da decisão. Só relembrando, as demandas trabalhistas, as reclamações trabalhistas, elas tramitam por 3 tipos de ritos diferentes. Nós temos o rito sumário, cuja causa o valor é até de 2 salários mínimos, o sumaríssimo, cujas causas têm o valor de até 40 salários mínimos, e o ordinário, as que superam 40 salários mínimos. Pois as regras do rito sumário, não do sumaríssimo, nem do ordinário, estabelecem que da sentença não cabe recurso. E o rito sumário de alçada, não só ele é fixado por salário mínimo e entende-se que isso é constitucional, como ele estabelece a impossibilidade de reexame para um tribunal regional. Isso também pacificamente entende-se como constitucional. Temos então a conclusão de que o duplo grau de jurisdição não teria previsão expressa na legislação processual. Só que tem uma coisa curiosa. O Brasil é signatário do Pacto Interamericano de Direitos Humanos. Esse Pacto Interamericano de Direitos Humanos estabelece uma série de direitos, e ele é muito importante, o Brasil é signatário e é um pacto de natureza supralegal, afinal ele é um pacto de direitos humanos, pois o Brasil, ser signatário, traz para si as regras desse pacto e são aplicáveis ao nosso processo. Pois o Pacto Interamericano de Direitos Humanos estabelece o direito aos litigantes de recorrer das decisões. Quer dizer, o Pacto Interamericano de Direitos Humanos, não a nossa Constituição, não a CLT, não uma lei federal, nem a nossa Constituição, estabelecem o direito ao litigante ao duplo grau. Isso é uma situação interessante. Claro, cá entre nós, uma ação de rito sumário, cujo valor da causa é pequeníssimo e até normalmente de pequena importância, não haveria uma invocação dessa natureza, mas vale pensar. Quer dizer que um estudo aprofundado, talvez não na nossa atividade profissional de advocacia, mas um estudo aprofundado, numa dissertação de mestrado, tese de doutorado, a gente poderia conversar sobre isso. E poderíamos chegar à conclusão que talvez o duplo grau de jurisdição seja sim uma garantia a todos os litigantes em qualquer procedimento trabalhista. Afinal, o Brasil é signatário desse Pacto Interamericano de Direitos Humanos. O segundo princípio que eu acho fundamental a gente conversar aqui é o da taxatividade. É mais que um princípio, é uma regra. Só se aplica no processo de trabalho os recursos expressamente previstos nas leis trabalhistas. Isso quer dizer que, embora o processo de trabalho use como fonte subsidiária o processo comum, leia-se em especial o Código de Processo Civil, os recursos são os nossos, são os da CLT. A única exceção de um recurso que não tem expresso regramento na CLT e que tem cabimento no processo de trabalho é o recurso extraordinário.
Alguns diriam, então é um recurso de processo civil. E eu digo que não. Na verdade, o recurso extraordinário ele é um recurso de natureza constitucional, o que justifica que ele exista no processo trabalhista, embora não previsto na CLT. A questão é bastante simples, porque a CLT ela reconhece que isso é recurso para o STF. O STF é o guardião da Constituição. E no final, uma demanda trabalhista pode desembocar lá no STF para resolver alguma questão de natureza constitucional. Não seria razoável que não coubesse esse tipo de recurso. Então cabe. Mas ele foge à taxatividade, porque todos os outros recursos, à exceção do recurso extraordinário, que é para o STF, eles têm que ter previsão expressa na CLT. Outro princípio que eu considero bastante importante para a nossa conversa aqui é a fungibilidade. Alguns dizem que fungibilidade não é princípio, é característica, e a doutrina está vasta, cada um optando por um caminho, mas o que importa aqui é saber o que é fungibilidade. Fungibilidade significa possibilidade de substituir. Em matéria recursal, a gente diz que um recurso é fungível quando ele é substituível por outro. Como assim? Bom, a fungibilidade autoriza que eu possa interpor o recurso errado no lugar do correto. Mas isso não é porque eu errei, uma dúvida subjetiva minha, sou um mau operador do direito. É porque a própria comunidade jurídica entende que aquela dúvida é uma dúvida aceitável, porque é uma dúvida objetiva. Repito, a fungibilidade não se aplica para tudo. E nos cursos de graduação é difícil a gente achar um exemplo simples para esclarecer hipótese de cabimento de fungibilidade. Os exemplos às vezes são bem simplórios, e quando o aluno se aprofunda mais, ele começa a perceber que é difícil encontrar fungibilidade. Claro que é difícil, porque eu repito, não é porque você não sabe o caminho certo que vai ser aplicada a fungibilidade. Tem que ser uma situação nova, pouco utilizada, que a própria jurisprudência entende como fungível. Para não ficar tão abstrato, tão aberto, eu até vou contar uma hipótese de fungibilidade. Como você sabe, quando a gente recorre para uma instância superior, o esperado é que o julgamento seja feito por um órgão colegiado. Então, recorrer para o TRT e o julgamento vai ser proferido por 3 desembargadores do trabalho. Pois então, o primeiro relator, ele decide monocraticamente o meu processo. E daí, dessa decisão, o que posso eu fazer? Ora, eu posso agravar, e o agravo vai forçar o julgamento pelo resto dos componentes da turma, que seria o ideal a ser feito, ou eu posso embargar de declaração, hipótese em que eu estou querendo talvez um esclarecimento desse relator a respeito de algum ponto que eu entendi como obscuro, contraditório ou omisso. Ocorre que muitas vezes advogados usam ou apresentam, manejam os embargos de declaração visando uma complementação do julgado, não para solucionar a obscuridade, contradição ou omissão, mas para atribuir-se aos embargos efeito modificativo. Aí até abro um parênteses. Como você sabe, os embargos de declaração têm por objetivo inicial e principal, nuclear, corrigir contradição, obscuridade ou omissão. O que acontece é que, por uma via reflexa, na hora que o órgão julgador recebe os embargos de declaração, para consertar essa falha de obscuridade, contradição ou omissão, muitas vezes acaba modificando o conteúdo do julgado. E é por isso que a CLT permite, e o processo comum do mesmo modo permite, que haja efeito modificativo, efeito infringente dos embargos. Pois bem, se então estou eu diante de um julgado por um órgão colegiado, mas pelo relator, de forma monocrática, ele decide, e isso é contrário ao meu interesse, e o que eu pretendo é simplesmente corrigir a obscuridade, contradição ou falta de clareza, contradição ou omissão, opõe embargo de declaração. Mas imagine que o que eu quero é o julgamento completo, quero modificar. Eu deveria ter oposto embargos. Pois bem, o que entende o TST? Uma vez que o recorrente opõe embargos e pede efeito modificativo, defende o TST que, nessa hipótese, o relator deve devolver o processo para o embargante, informar ele que, pela fungibilidade, aquele recurso vai ser recebido como agravo, dar ele a oportunidade para adequar esses embargos para parecerem mais com um agravo, para o pedido fazer mais sentido, e então manda para a turma julgadora. Vejam só que é complexo, mas pelo menos conseguimos trazer uma hipótese prática. Isso é uma hipótese de fungibilidade. Outro princípio importante em matéria recursal é o princípio da dialeticidade. Dialeticidade. Quando a gente recorre, e espera-se que isso que o advogado faça, a gente aponta na decisão recorrida as falhas do julgador.
Recorrer não é dizer assim, eu quero de novo, eu quero uma nova decisão. Recorrer é dizer, você errou aqui. Como eu já disse para vocês, eu sou professor já há mais de 2 décadas, e uma coisa curiosa quando a gente é professor, é que o aluno, quando recorre, ele fala assim, professor, vê onde eu errei? E não é isso que o professor faz. O professor, diante de um recurso contra uma decisão, né? Quando o aluno fala assim, quero que reveja a nota, o que o aluno tinha que fazer, eu esperava que fizesse, eu fazia quando eu era aluno, é dizer assim, professor, está errada a correção, porque o livro tal diz tal coisa, porque o artigo tal diz diferente do que o senhor falou. A minha resposta correta com base na lei tal. Isso chama-se dialeticidade, é apontar a falha no julgamento que você está recorrendo. E aí, será que no processo trabalhista, quando eu recorro, eu tenho que mostrar onde o juiz recorrido errou? Claro que tem. E chama-se dialeticidade e é inclusive algo que é exigido para o processamento do recurso. Só que temos um problema. A CLT, para simplificar as coisas, criou uma redação que induz a uma ideia de que não haveria necessidade dessa fundamentação. Vamos ver do que eu estou falando. Eu estou falando do artigo 899 da CLT, diz lá. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas nesse título, permitida a execução provisória até a penhora. O que nos interessa é o começo. Os recursos serão interpostos por simples petição. Essa ideia de simples petição dá a impressão de que não há razões recursais. Por que existe isso? A explicação é histórica. Quando foi criada a estrutura trabalhista, ela não fazia parte do Poder Judiciário. Era um órgão do Poder Administrativo. Então, essa reclamação administrativa da decisão, você recorria, pedindo para que um outro órgão superior àquele que decidiu julgasse de novo. Quando o judiciário trabalhista a reclamação trabalhista passa a correr perante um órgão do judiciário, nós temos uma justiça especializada trabalhista, não fazia mais sentido a simples petição. Mas ainda assim, havia uma justificativa. Como vocês sabem, reclamante e reclamado podem ser as próprias pessoas, sem a assistência por advogado. No processo trabalhista, vige o sistema do jus postulante das partes, capacidade ou direito postulatório das partes. Quer dizer que um trabalhador ele pode cuidar da sua reclamação trabalhista sem advogado, até 2º grau, e o empregador, da mesma maneira, pode defender-se e recorrer até 2º grau. Se as partes têm essa capacidade postulatória de ir por si sem advogado, reclamar, se defender, fazer audiência e recorrer, como que poderíamos exigir de alguém sem inscrição nos quadros da OAB, ou seja, sem conhecimento técnico jurídico, que pudesse apontar as falhas do julgamento, indicando ou preenchendo o pressuposto ou o princípio da dialeticidade? Isso também justifica a leitura, então, do artigo 899 da CLT, que estabelece o recurso por simples petição. Mas vamos lá. Essa capacidade postulatória das partes, de ir sem advogado por processo trabalhista, vai até onde? Bom, a capacidade postulatória das partes começa desde o início e vai até duplo grau a possibilidade de interposição de recurso ordinário. Recurso ordinário a ser julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Se da decisão do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho eu pretender interpor um recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, daí precisa de advogado. Então quer dizer que até o recurso ordinário pode ser advogado, mas passando disso precisa de advogado. Isso permitir a construção de uma jurisprudência sobre o assunto. E a jurisprudência do TST fixou-se da seguinte forma. Para eu entrar com recurso ordinário, para eu interpor um recurso ordinário, já que eu exigi aqui uma nomenclatura melhor, para eu interpor um recurso ordinário de uma decisão de 1º grau, eu posso fazer, teoricamente, por simples petição. Mas para recorrer do recurso ordinário para cima, um recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, daí eu preciso demonstrar a dialeticidade. Isso foi firmado e constituiu-se numa súmula, que é a súmula 422 do TST, que tem alguns pedacinhos que nos interessam. Eu vou falar o primeiro inciso dela. Diz assim: não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Então, quer dizer que eu tenho que indicar aonde que o juiz andou mal, o que eu achei que está errado e demonstrar o que tinha que ser reformado. Ou seja, para recurso de revista, a dialeticidade, sem dúvida nenhuma. Mas essa mesma súmula, na parte 3, ou alguns como chamam de inciso 3, fala o seguinte:
inaplicável à exigência do item 1 relativamente ao recurso ordinário da competência de Tribunal Regional do Trabalho. Então, quer dizer que, se eu tive uma sentença de primeiro grau e recorri ordinariamente para o TRT, não há exigência de que eu impugne os fundamentos da decisão recorrida. Então, a gente tem uma situação em que a dialeticidade é reconhecida no processo do trabalho, mas ela é reconhecida principalmente quando subimos para uma instância extraordinária e que, em uma instância ordinária, ainda prevalece, de alguma maneira, a ideia da simples petição. Muito bem. Vamos falar de mais um princípio, mais uma característica do processo trabalhista em matéria de teoria geral dos recursos. A irrecorribilidade em separado ou isolada das decisões interlocutórias. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes alguém explica e fala assim: não cabe recurso de decisão interlocutória no trabalhista, o que é errado. O que não cabe é o recurso em separado, o recurso isolado de decisão interlocutória trabalhista. Então, havendo uma decisão interlocutória trabalhista, cabe a mim, que sou litigante e que vislumbrei um prejuízo virtual por aquela decisão, constar os meus protestos e depois, quando eu recorrer do recurso principal, usar como preliminar a decisão interlocutória que me pareceu desfavorável. Então, estou numa audiência, peço para ouvir uma testemunha, e o juiz indefere a oitiva da testemunha, faço constar os meus protestos, sob pena de preclusão. Constou os meus protestos, audiência encerrada, fui vitorioso na demanda, ou seja, aquela testemunha não era tão fundamental para o meu sucesso. Assunto encerrado e está tudo bem. Agora, imagine que eu, nessa audiência, pedi para constar os protestos, a testemunha não foi ouvida, e daí, ao final, na sentença, eu sou derrotado. E percebo que eu fui derrotado justamente pela não oitiva daquela testemunha, que traria um ponto fundamental para o meu sucesso na demanda. Nesse caso, vou interpor o recurso ordinário e, como preliminar do recurso ordinário, eu vou indicar esse pedido de que o processo volte por ofensa ampla defesa para que seja ouvida a testemunha. Então, não quer dizer que a decisão interlocutória morre. Não, a decisão interlocutória ela é recorrível. O que ela não pode ser recorrida é de imediato e de forma isolada. Há exceções? Há algumas, mas eu vou contar duas que são as principais. As duas principais hipóteses de recurso imediato e isolado contra a decisão interlocutória dizem respeito a quando o juiz declara-se incompetente. Duas são as hipóteses que autorizam. A primeira ocorre quando o juiz declara-se incompetente materialmente. Entende esse juiz do trabalho que a competência é da justiça comum. E isso está acontecendo muito, hein? Por conta das discussões a respeito da competência para avaliar da validade de um contrato de prestação de serviço por meio de pessoa jurídica. Assunto sempre bastante atual. Então, o sujeito entrou com uma ação visando declarar o vínculo de emprego, a empresa alega, por se tratar de pessoa jurídica, a competência é da justiça comum, e daí o juiz trabalhista declara-se incompetente e manda o processo para a justiça comum. Dessa decisão do juiz que mandou o processo para a justiça comum, poderá o litigante, reclamante, evidente, porque é ele que distribuiu a ação, interpor recurso ordinário para o TRT, para ver se confirma ou não a competência trabalhista. Essa é a primeira hipótese. A segunda trata de incompetência territorial. Não é em qualquer caso. Se o juiz do trabalho acolhe incompetência territorial e manda que a demanda trabalhista se processe perante outra vara de outro TRT, caberá igualmente recurso ordinário para o TRT. Não é qualquer situação. Então, imaginemos aqui, TRT 2, que é a capital de São Paulo, Grande São Paulo, desce para o litoral, enfim. Então, aqui a Grande São Paulo, numa cidade, seria distribuída a ação. E daí a empresa opõe exceção, dizendo não é. Era na cidade vizinha que o trabalhador prestava serviços. Ora, se a cidade vizinha for do mesmo TRT e for acolhida a incompetência, remetendo os autos de São Paulo para uma cidade vizinha, sei lá, Diadema, São Bernardo, alguma aqui próxima da capital, como é o mesmo TRT, não haverá possibilidade de recorrer. Agora, se for uma hipótese em que o deslocamento se der, a ação foi distribuída em São Paulo, mas o trabalhador prestou serviços, sei lá, em Salvador da Bahia, e daí o juiz acolhe a incompetência e manda para o TRT da Bahia, nessa hipótese cabe recurso ordinário para o TRT de São Paulo. Vamos agora falar dos efeitos dos recursos. Primeiro efeito é o efeito devolutivo.
Efeito devolutivo, ele é importante porque ele fixa, delimita os assuntos que serão abordados pela corte recursal. Vamos entender isso melhor. Quando a gente lê um livro de processo, a primeira coisa que se fala é o efeito devolutivo devolve a uma instância superior o exame do processo, o exame da decisão. Parece uma explicação que não explica nada, né? Mas na verdade é o seguinte, quando eu recorro para uma instância superior, o que eu estou fazendo é mandando para cima o reexame do processo, mas eu estou fixando o balizamento, os limites da atuação dessa corte recursal. Então, o efeito devolutivo não é simplesmente a força que dá para o recurso subir, mas é o que limita o que o recurso pode examinar. Por conta disso, se digamos num processo trabalhista eu fui condenado em horas extras e adicional de insalubridade e eu recorro só das horas extras, eu empresa, o adicional de insalubridade, que foi assunto que eu não recorri, transita em julgado, porque o efeito devolutivo limita a atuação desse órgão recursal. É por isso que é importante ter consciência de que de cada assunto que não houver recurso, poderá ocorrer trânsito em julgado. E ao mesmo tempo a gente está revendo um assunto e os outros já podem ser até objeto de execução definitiva. O CPC, o que a gente chama de novo CPC, que já é até velho, de 2015, ele trata da extensão e profundidade do efeito devolutivo e ele define a sentença em capítulos, que é um assunto que a gente pode usar a mesma nomenclatura no processo trabalhista. Então, tem lá um capítulo insalubridade, outro horas extras, tem um outro que eu estou falando de danos morais. Então, eu tenho capítulos da decisão. Ora, quando eu recorro, por conta do efeito devolutivo, se eu recorro de um capítulo, eu devolvo para o tribunal tudo relacionado àquele capítulo. Mas o mais curioso e o mais interessante é que eu defino a extensão. Nós chamamos isso de efeito devolutivo em horizontal. Agora, a profundidade, não a extensão, mas a profundidade, o efeito devolutivo vertical, eu não consigo limitar. Então vamos pensar num exemplo. Imagine que eu sou trabalhador, entrei com uma ação e pedi horas extras de uma determinada empresa. A empresa, em contestação, fala assim, não tem direito às horas extras, por 2 motivos. Primeiro, porque eu era exercente de cargo de confiança, e cargo de confiança não tinha controle de jornada e não recebia horas extras. E segundo, porque de fato eu nunca extrapolei a jornada regular de trabalho. Essa era a tese da empresa. Prolatada a sentença, o juiz de primeiro grau estabelece que o cargo de confiança que estava lá indicado não era verdadeiro. Aquele cargo de confiança foi apenas uma construção feita para que não recebesse horas extras. Contudo, disse o juiz de primeiro grau, embora eu não fosse exercente de cargo de confiança, eu não demonstrei que eu fazia horas extras, então julga improcedente o meu pedido de horas extras. Perdi. Daí eu recorro. Qual é o capítulo que eu estou recorrendo? Qual é o assunto? Horas extras. E o tribunal sobe o RO para o tribunal julgar. O tribunal não vai poder examinar coisas diferentes no meu recurso, vai poder examinar apenas o capítulo impugnado, horas extras. Então o tribunal vai lá decidir. E o relator olha e fala assim, peraí, eu acho que o Fabrício, o reclamante, demonstrou que de fato ele ficava mais do que 8 horas por dia na empresa. Olha aqui, tem alguns relatórios, e-mails, etc. Contudo, diz o tribunal, ao contrário do juiz de primeiro grau, eu acho, ou considero, que o cargo dele era de confiança, sim. Ele era chefe, contratava, despedia, tinha subordinados. Então, olha que interessante, o tribunal pode, examinando só aquele capítulo, não fugir dele pela extensão, pela horizontalidade, mas pela profundidade pode usar qualquer fundamento que tenha sido usado no processo, ainda que não tenha sido renovado em razões ou contra-razões. Então, digamos assim, no meu exemplo aqui, eu perdi de novo, mas agora o fundamento foi outro. E isso não foi nenhum tipo de ofensa ao efeito devolutivo. O segundo efeito de recurso é o chamado efeito suspensivo. O efeito suspensivo é aquele que impede a execução provisória. Na prática, no processo trabalhista, não há efeito suspensivo. A gente leu no artigo 899, um minuto atrás, que o recurso é recebido no efeito meramente devolutivo. Mas saibam que o entendimento hoje atual é de que, embora não haja previsão do efeito suspensivo, o recorrente pode pedir que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. Para quem ele pede? Bom, segue-se a regra da súmula 414, que manda aplicar, por analogia, o artigo 1029, parágrafo 5º do CPC. Quer dizer que, interposto o recurso, eu, por simples petição, posso pedir que a ele seja atribuído efeito suspensivo.
Olha que interessante. Eu não preciso entrar com uma outra cautela ou um outro tipo de demanda. Por simples petição, eu peço que seja atribuído efeito suspensivo. Claro que para conseguir isso, a regra é não ter, eu tenho que demonstrar um risco de que a execução do provimento jurisdicional pode causar um dano que seja irreparável de difícil reparação. Se for simplesmente para evitar uma execução provisória e eu não trouxer nenhuma justificativa, daí não vai caber efeito suspensivo. Esses são os principais efeitos. Vamos agora falar dos pressupostos recursais. Pressupostos recursais são o preenchimento de alguns requisitos. São requisitos que a gente tem que preencher para o recurso ser processado. Os pressupostos recursais se dividem em dois tipos: genéricos e específicos, e os genéricos, por sua vez, podem ser subjetivos ou objetivos. Vamos começar pelos genéricos subjetivos. Subjetivos estão ligados à pessoa do recorrente, quem recorre. Se quem recorre não preenche alguns requisitos, o seu recurso não será processado. O primeiro requisito subjetivo é a legitimidade. Quem tem legitimidade para recorrer? Quem pode recorrer? Em primeiro lugar, evidente, a parte. A parte no processo pode recorrer, tem legitimidade para recorrer. Quem mais? Ministério Público do Trabalho. O MPT, Ministério Público do Trabalho, também tem legitimidade para recorrer. E aí, há um dissenso se o Ministério Público do Trabalho teria legitimidade para recorrer de absolutamente qualquer coisa. O assunto tem uma certa polêmica, mas a solução se dá normalmente pela leitura de algumas orientações jurisprudenciais do TST. Eu faço referência ao J237, 10DI 1, e ela fala assim: legitimidade para recorrer no Ministério do Trabalho. Primeira parte: o Ministério Público do Trabalho não tem legitimidade para recorrer na defesa de interesse patrimonial privado, ainda que de empresas públicas e sociedades de economia mista. Olha que interessante. Então, o MP do Trabalho, nesse caso, não era parte no processo. Ele viu um prejuízo financeiro de uma empresa que tem participação estatal, foi lá recorrer e o TST fala que ele não pode, não tem legitimidade para isso. Essa mesma OJ, no entanto, trata de uma outra situação curiosa, diz a segunda parte: há legitimidade no Ministério Público do Trabalho para recorrer de decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública, ou seja, o mesmo tipo de empresa, após a Constituição Federal 88, sem a prévia aprovação em concurso público, pois é matéria de ordem pública. Olha que legal. Aqui, então, temos uma situação diferente, porque daí não é simplesmente uma questão patrimonial, é que aquela declaração de vínculo de emprego do empregado, que entrou pelas portas dos fundos e entrou para uma entidade que precisaria de concurso público, viola interesse público de toda a coletividade. Então, nesse caso, o Ministério Público teria legitimidade para recorrer. Quem mais tem legitimidade? O terceiro prejudicado. O terceiro prejudicado é alguém que não participou da relação processual, mas foi alcançada pelos efeitos da decisão. Algumas hipóteses de terceiro prejudicado existem, na verdade são muitas. E eu trouxe aqui para a nossa conversa algumas que eu considero as principais. A primeira hipótese é a história do sucessor ou do sucedido. Vamos lá. No mundo do direito do trabalho, acontece muito a chamada sucessão empresarial. Uma empresa ocupa a posição de outra. Então, quando uma empresa adquire a outra, seja fusão, aquisição, enfim, qualquer tipo de modalidade, os contratos de trabalho não são alterados. E o empregado, que era de uma empresa da antiga, passa a ser pela nova. Ele não é mais da sucedida e ele é da sucessora. Essa regra é meio que óbvia porque tem que proteger os contratos de trabalho. Agora imaginem que numa demanda trabalhista ocorreu a sucessão empresarial e os empregados trabalharam para a primeira, agora são da segunda. E então, numa demanda, a segunda acaba respondendo por débitos da primeira. Reparem que tanto uma quanto a outra têm um interesse em recorrer. Às vezes, querendo estabelecer os limites de sua responsabilidade. Ou às vezes, porque o trabalhador conseguiu convencer o juiz de que essa sucessão foi fraudulenta e pegou os bens da sucedida. Vou explicar melhor. Muitas vezes, numa sucessão empresarial, ocorre a sucessão mentirosa, em que a empresa, diante de uma situação de dificuldade financeira, transmite-se para uma outra, cede para outra, e essa nova não tem potencial econômico para fazer frente às demandas trabalhistas. Se o empregado demonstra que houve essa fraude, ou pelo menos é isso a tese dele, ele poderá pegar a antiga, o que não seria da regra.
Então é por isso que a antiga, que nem era parte nesse processo, pode aparecer. E na qualidade de sucedida, recorrer como terceiro interessado. Uma outra situação que é bastante comum e muito importante é a questão do sócio retirante. Quando eu sou sócio de uma empresa, eu respondo pelos débitos da empresa? Sim, posso ser alcançado. Para isso, ocorre a chamada desconsideração da personalidade jurídica. A princípio, quem responde pelos débitos trabalhistas é o empregador. E se for uma pessoa jurídica empresa, é a empresa que responde. Para alcançar as pessoas físicas componentes dessa pessoa jurídica, tem que haver o que nós chamamos de desconsideração. Isso tem algumas justificativas na lei para a gente poder alcançar os sócios. O problema é que, às vezes, a empresa não tem patrimônio, você vai para cima dos sócios, o sócio não tem patrimônio, e daí você quer buscar, então, quem tem. E você descobre que esse trabalhador, no contrato de trabalho que é objeto da lide, tinha sido contratado e tinha tido a mão de obra aproveitada pelo sócio que não é mais sócio da empresa, é o chamado sócio retirante. Vamos pensar aqui em números. Imagine que eu trabalhei por vários anos para uma empresa e nessa época o sócio era o A. Aí, em dado momento, o A sai da empresa, o sócio retirante, e continua o B. Meses depois sou dispensado e eu reclamo de direitos trabalhistas. Quando eu reclamo os direitos trabalhistas, quem responde? A empresa. Se a empresa não tiver potencial econômico, quem responde? O sócio presente. Mas eu posso chegar no sócio retirante? Bom, para eu chegar no sócio retirante, eu tenho que demonstrar que ele teve aproveitamento na minha mão de obra. No exemplo que eu falei é exatamente isso. O sócio retirante era, digamos assim, o meu patrão por muitos anos. E daí ele sai, logo em seguida que ele sai, eu sou despedido. Quer dizer que ele, de alguma maneira, se aproveitou, se beneficiou da mão de obra. Repito, ele é o terceiro. Primeiro a empresa, depois sócio atual e depois o retirante. Pois então imaginem que eu, numa sentença, numa decisão judicial, obtenha essa declaração do juiz de que o sócio retirante vai responder. Ele terá legitimidade para recorrer, porque interessa a ele que não respingue sobre si os efeitos dessa decisão. Uma outra hipótese de terceiro é a questão da condenação solidária ou subsidiária. No mundo do processo de trabalho, duas situações têm de a condenação solidária ou subsidiária. Solidária, grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, empresas componentes do grupo econômico respondem solidariamente. E subsidiária, a principal hipótese é da terceirização. Isso porque mesmo com a regulação da terceirização que aconteceu no ano de 2017, a empresa tomadora, a empresa que se aproveita da mão de obra terceirizada, continua responsável pelos débitos trabalhistas de forma subsidiária. Isso quer dizer que se uma empresa terceiriza a atividade e a empresa de terceirização falha em cumprir as obrigações trabalhistas, a tomadora pode responder por isso. E nesse caso, ela vai ter que pagar o que a empresa de terceirização não pagou. Interessa então a ela recorrer, obviamente, na qualidade de terceiro interessado. Ainda uma hipótese de terceiro interessado diz respeito ao substituto processual. Esse instituto é muito importante. O substituto processual, também chamado legitimado extraordinário, é aquele sujeito que, em nome próprio, defende direito de terceiro. Isso não é regra, como a gente sabe. Eu não posso ir para o judiciário reclamar ou defender ou proteger o direito de alguém que não sou eu, reclamar o direito do outro. Só que substitutos processuais podem. E no mundo trabalhista a gente tem um sujeito que é muito importante nisso, que é o sindicato. O sindicato ele tem a chamada legitimação extraordinária. Então ele pode, na qualidade de substituto processual, ingressar numa demanda trabalhista e reclamar os direitos dos trabalhadores que são dessa categoria que ele, cuida. Agora, imagina o trabalhador individualmente vendo o sindicato reclamando um direito que é seu. Será que na hora que o sindicato teve insucesso, foi derrotado numa demanda, não poderia o trabalhador recorrer? Claro que sim. Ele, na qualidade de substituído, pode ingressar no processo e recorrer. O segundo pressuposto subjetivo é a capacidade. Para recorrer tem que ser capaz. E a capacidade é da lei civil. O Código Civil estabelece capacidade, maioridade, discernimento, etc. E até parece uma tolice a gente falar disso agora, porque alguém poderia dizer, mas já está andando o processo e agora que falar disso? Não, é que nós sabemos que algumas capacidades têm a ver com discernimento e não com a idade. Então pode ser que no curso de um processo eu não tenha mais a capacidade. E nesse caso deverá ser feita
uma alteração para suprir isso. Alguém que vai me representar para suprir essa minha falta de capacidade para estar no processo. O terceiro pressuposto subjetivo é o interesse. Eu tenho que ter perdido alguma coisa para recorrer. O vitorioso não pode recorrer. Quem pode recorrer é o derrotado. E essa aferição de se eu perdi ou se eu ganhei não é feita baseada na fundamentação da decisão. Ela é feita olhando para o dispositivo. Isso faz com que um leigo, não um técnico do direito, imagine que tem interesse em recorrer, ainda que tenha sido vitorioso. Imaginem comigo. Até vou usar um pouquinho o exemplo que a gente falou antes. Imaginem que numa empresa, a empresa estabeleceu que um empregado seria gerente. Para isso, parou de anotar o cartão de ponto e parou de pagar horas extras. Ele era o chefe. Pois esse trabalhador vai para o judiciário e fala assim, é tudo mentira. Eu não era exercente de cargo de confiança. A tese desse trabalhador na reclamação trabalhista é que ele só recebeu essa nomenclatura para não receber horas extras. E ele vai para o judiciário brigar. Pois lá, em defesa, a empresa, com seu advogado, fala assim, olha, ele não tem direito às horas extras. Primeiro, porque ele é exercente de cargo de confiança, artigo 62. E quem exerce cargo de confiança não tem horas extras. E segundo, porque de fato ele não fez, tanto que ele não provou as horas extras. Daí, a empresa, no momento em que é julgado, ganha ação, porque o juiz fala assim, olha, ele não era exercente de cargo de confiança coisa nenhuma. Isso daí era uma manobra, uma maquiagem que a empresa fazia para que ele não recebesse horas extras. Contudo, o reclamante não provou que fez as horas extras indicadas na petição inicial. Julgou improcedente o pedido de horas extras. O teu cliente empresa olha a sentença e fala assim, peraí, como assim? Ele está dizendo que era mentira a contratação por cargo de confiança? Daí você explica para ele, sim, mas nós ganhamos. O empregado perdeu as horas extras. Pois então o cliente, o empresário, fala assim, não, mas isso é ruim para mim, porque tem uma declaração judicial dizendo que é mentira. Você, na qualidade de advogado, vai ter que explicar para ele isso daqui. Boa sorte, você vai ter que dizer para ele que ele não tem interesse, porque ele não perdeu. Ele não pode recorrer, porque não preencheu um dos pressupostos recursais, que é o interesse. Feito isso, vamos agora falar dos pressupostos recursais objetivos. Os pressupostos recursais objetivos estão ligados a processo ou à decisão, e não às partes. O primeiro deles é a recorribilidade. Só posso recorrer do que couber recurso. No mundo do processo do trabalho, cabe recurso de decisão definitiva ou terminativa. Não cabe recurso de despacho e da decisão interlocutória, vimos minutos atrás, eu só vou poder recorrer quando for em conjunto com a decisão principal. A decisão interlocutória ela é irrecorrível de imediato, de forma isolada, salvo algumas exceções. Isso quer dizer que, imagine que numa audiência, eu pedi para ouvir uma testemunha e faço uma pergunta. O juiz fala assim, indefira essa pergunta, doutor. Eu não posso recorrer imediatamente. Embora entenda eu que aquilo era fundamental, não posso recorrer. Ou um exemplo pior, iniciada a audiência, eu estou pedindo insalubridade e eu peço para que o juiz defira a realização de uma perícia de insalubridade. O juiz indefere. Inevitavelmente, meu pedido de insalubridade vai ser julgado improcedente, eu já sei disso. Não foi, porque a sentença ainda está por vir, mas eu sei que o caminho está indo para a derrota. Eu não posso recorrer imediatamente, porque essa decisão é, no primeiro momento, irrecorrível. Constarei os protestos e recorrerei posteriormente. O segundo pressuposto recursal objetivo é a adequação. O processo é complicado mesmo. Sei disso porque é muito tempo que eu trabalho nessa área. E ele exige vários mecanismos que têm a ser corretos. E a primeira coisa que se exige de alguém que recorre é o uso do recurso correto. A adequação, então, exige que eu use o recurso correto para aquele tipo de decisão. Claro que existe a fungibilidade, mas a fungibilidade não socorre o advogado que não conhece o processo. Então, como regra, eu tenho que conhecer a lei processual e saber qual é o recurso certo para cada tipo de decisão. Pode até parecer injusto que o litigante parte seja prejudicado porque o advogado deu o nome errado, fez o recurso errado. Mas essa é uma regra de pressuposto recursal. Recurso errado, o recurso não vai ser admitido. O terceiro pressuposto recursal objetivo
é o da tempestividade. O recurso deve ser interposto no prazo. Daí vem a seguinte pergunta: eu posso recorrer antes ou tem que ser no prazo? A pergunta parece boba, né? E para mim sempre foi. Porque, na verdade, o que a lei queria é que cada parte tivesse uma igualdade de condições e um prazo igual para recorrer. Até para que o processo não se prolongasse de forma indefinida para o futuro. Então, a tempestividade visava isso. Fora do prazo intempestivo. Tem quantos dias para recorrer? 8? Tem que recorrer em 8. Daí, havia uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que dizia o seguinte: o recurso tem que ser no prazo, mas antes do prazo não é intempestivo, mas ele é extemporâneo. Por que existe essa jurisprudência? Ora, no passado o processo era de papel. Não era razoável que alguém tivesse acesso aos autos antes do momento em que a sentença ou a decisão fosse encartada. Então, no momento em que ela era encartada, as partes eram intimadas e podiam ter acesso. Ocorre que o mundo mudou e o processo hoje ele é eletrônico. E às vezes você tem, por algum motivo ou outro, acesso à decisão um dia antes. Não é razoável que uma situação dessa conduza à não admissibilidade do recurso. Então é por isso que hoje entende-se como tempestivo o recurso que é interposto no prazo ou até mesmo antes da intimação, o que não pode depois do prazo. Lembro ainda que em matéria de intempestividade, não custa relembrar, que os prazos no processo do trabalho são contados em dias úteis. E dias úteis são aqueles em que há funcionamento regular do fórum. Mais um pressuposto objetivo é a regularidade de representação. Para recorrer, tem que ter regularidade de representação. Significa que se você contratar um advogado, ele tem que ter procuração para recorrer. O assunto é bem complexo porque você pode comparecer a uma audiência com um advogado sem outorgar um documento físico de papel, de mandato, quer dizer, sem assinar uma procuração, e na hora que você entra na audiência junto com o advogado e você apresenta ele como seu advogado, ocorre o que nós chamamos de mandato tácito, quer dizer, presumido. Obviamente, se ele entrou na sala de audiência comigo, ele é meu advogado. O problema do mandato tácito é que ninguém sabe qual é o alcance, que tipo de poderes eu dei para o meu advogado. Deixa eu explicar. Quando a gente recebe uma procuração, ela pode ser adjudícia de modo simples, e que é para eu defender meu cliente na audiência, fazer recurso, etc. Ou posso ter poderes especiais, é a chamada adjudícia et extra. Eu posso dar quitação, receber um dinheiro, transferir. Então, por cautela, o ideal é que quando o advogado compareça, ele apresente um documento por escrito para ele mostrar quais são os alcances, que tipo de poderes foram otorgados a ele para ele ser advogado da parte litigante. De qualquer maneira, havendo o mandato tácito, ou seja, compareceu comigo à audiência o advogado, a princípio, esse mandato autoriza que o advogado possa também recorrer para mim. O que ele não vai poder fazer são atos processuais que não estejam previstos na procuração. De qualquer maneira, com a reforma do CPC, hoje permite-se que, verificando o julgador que faltou algum tipo de documento do tipo de irregularidade de representação, ao invés do recurso não ser recebido, ele vai dar um prazo para que a parte possa suprir essa falha. Então a parte vai ter um prazo para juntar a procuração e resolver o problema, ao invés de ter o recurso não recebido. Por fim, o último pressuposto recursal objetivo é o preparo. O que é o preparo? É o pagamento de custas e depósito recursal. No mundo do processo do trabalho, o preparo é composto por duas coisas. Custas, que é uma linguagem bem simples, tá, pessoal? O que eu pago para ir para o judiciário? Essa taxa. E é paga ao final pelo derrotado, 2%, que pode ser do valor da causa ou da condenação. Se eu fui derrotado, e eu sou empresa, fui condenado em X mil reais, 2% daquilo são as custas para recorrer. Já o preparo é um depósito, já o depósito recursal é um preparo que diz respeito a uma proteção, uma garantia de uma futura execução. Quando o empregador é condenado em valor em pecúnia, tem que ser em pecúnia, não meramente declaratório, para recorrer, não basta que ele recolha as custas, que, digamos de novo, é a taxa para usar o judiciário e para poder o seu recurso ser processado. Ele tem que também recolher o depósito recursal, que é um valor que vai ficar lá depositado. E com esse valor depositado, numa eventual confirmação da decisão de primeiro grau, ou da decisão recorrida,
o empregado vai conseguir ter um começo de execução futura. Vamos então ao nosso quiz? De acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 203 do Código de Processo Civil, decisão interlocutória é o pronunciamento judicial que decide alguma coisa no processo e que não se enquadra no conceito de sentença. No que diz respeito às decisões interlocutórias no processo do trabalho, assinale a alternativa correta. Letra A. As decisões interlocutórias são recorríveis por meio de agravo de instrumento. Letra B. As decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão que acolhe a exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para o tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juiz excepcionado. E letra C. As decisões interlocutórias nunca são recorríveis de imediato e devem ser apreciadas após decisão definitiva. A resposta correta é a letra B. As decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão que acolhe a exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juiz excepcionado. Pois é, lembram-se que a gente conversou disso. Essa hipótese é inevitável que tenha que caber recurso da decisão interlocutória, porque senão não teria nunca como ter. Porque o juiz, ao acolher a sua exceção, ele manda para um outro tribunal. E se não houvesse a possibilidade de recorrer, qual seria a decisão definitiva que recorreria? Daí porque a alternativa B é a correta. Assinale a alternativa correta. O recurso de natureza extraordinária não permite análise de questões de fato. B. No processo trabalhista, se aplicam os recursos previstos no Código de Processo Civil, somente. C. No processo trabalhista, se aplicam os recursos previstos na consolidação das leis do trabalho e no Código de Processo Civil. E letra D. Jamais poderá ser admitido o recurso errado no lugar do correto. A alternativa correta é a letra A. O recurso de natureza extraordinária não permite análise de questões de fato. Tanto no processo comum quanto no trabalhista, os recursos de natureza extraordinária têm por objetivo a aplicação do melhor direito, interpretação do direito, e não reexaminar fatos e provas. Daí porque a alternativa correta é a letra A. Em uma audiência, o juiz indeferiu a oitiva de uma testemunha. Assinale a alternativa correta. Letra A. A parte que pretendia a sua oitiva poderá interpor recurso imediatamente em qualquer situação. Letra B. Caso não haja justificativa para indeferimento, poderá a parte interpor recurso. Letra C. A parte deverá constar os seus protestos e recorrer dessa decisão somente em preliminar do recurso contra a sentença. E letra D. Poderá impetrar mandado de segurança contra o ato do juiz. A alternativa correta é a letra C. A parte deverá constar os seus protestos e recorrer dessa decisão somente em preliminar do recurso contra a sentença. Nós vimos isso. Da decisão interlocutória, não sendo as de exceção, o caminho é consignar os protestos, são protestos antipreclusivos para mostrar que você não aceitou a decisão do juiz e recorrer depois como preliminar à decisão principal. A hipótese que fala de mandado de segurança, tomem cuidado, é um equívoco. Em 90% das vezes, da decisão interlocutória não cabe recurso. O mandado de segurança tem hipóteses bastante reduzidas e eu recomendo sempre a leitura de súmulas e OJs que tratam do tema. Bom, essa foi a nossa aula sobre teoria geral dos recursos. E quem quiser conhecer um pouco mais disso, sugiro me seguir nas redes sociais do professor Fabrício Furlan no Instagram. E esse conteúdo e outros podem ser alcançados pelo aplicativo TV Justiça Mais, que também recomendo o acesso. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.